Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michel Jatobá e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica sobre OS Disk Swap, tá? O que seria esse OS Disk Swap? O OS Disk Swap, a gente faz a troca do disco do sistema operacional, né? A máquina está rodando com o disco, o sistema operacional. Eu vou colocar um modelinho aqui para vocês darem uma olhada. Então hoje a minha máquina ela tem lá o seu disco, né? E a gente vai fazer a troca desse disco por um disco de restore, um exemplo, tá? Então eu já fiz um restore de um backup de uma máquina virtual que eu tenho e eu vou fazer a troca desse meu disco. Então eu vou tirar o disco original da minha máquina que está rodando nela hoje e vou colocar esse meu disco de restore para sistema operacional. A gente vai fazer essa troca via PowerShell, tá? E vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu vir aqui em Source Groups. Vim aqui no meu laboratório. Esse laboratório é focado só para dicas, então eu já fiz um restore. Esse daqui é o disco original da minha máquina, tá? Esse aqui é um disco original, tá lá, bonitinho, criadinho, sem nenhum problema. E aqui eu tenho o meu disco, que eu já fiz o restore apenas do disco. Fui lá no meu Azure Backup e fiz o restore apenas do disco, tá? Dá para fazer, a gente tem essa opção para fazer o restore apenas do disco. E ele vem com uma tag aqui, né? RS Vault Backup, que foi eles automaticamente tagueiam, né? Como é só um disco, eles já colocam essa tag para você identificar também, caso você tenha zilhões de máquinas no mesmo grupo de recurso e para não confundir. Então ele vem com essa tag RS Vault Backup, tá bom? Perdão. Bom, então vamos começar, né? Vou conectar aqui no PowerShell. Vou dar um login AZ account. De vez em quando me dá uns brancos, tá? Normal. Ele vai pedir aqui para eu colocar essa URL no meu browser. E aí ele pede o código aqui, né? Identificou ali que é um Azure PowerShell, tá? É o mesmo tipo de conexão que o CLI, tá? Eles adotaram essa mesma conexão. Eu acho mais seguro, tá? Porque você tem que realmente validar quem você está logando. De outra maneira também, você coloca o seu usuário e senha, tá? Nesse caso, como a minha máquina ela já está em confiança com o meu Azure, eu utilizo o MFA, mas ele não pediu o MFA porque ele já sabe que essa máquina aqui é segura, ok? Então, quando a gente coloca, ele autoriza aqui para a gente dentro do PowerShell. Eu vou dar um get azvm, só para a gente validar as máquinas que estão dentro desse meu ambiente. Então ele validou aqui. A máquina que a gente vai fazer essa troca, né, de disco vai ser essa máquina aqui, tá bom? Essa primeira aqui. E a gente vai executar alguns comandos via PowerShell. Eu vou mostrar esses comandinhos aqui para vocês. Então a gente vai dar um get nessa minha máquina para validar ela. Em seguida a gente vai dar um stop na máquina, tá? Eu sempre coloco o force no final para ele forçar realmente o desligamento dessa máquina. Em seguida a gente vai dar um get para obter as informações desse novo disco, tá ok? O quarto comandinho que a gente vai rodar, a gente vai setar, né, apontar esse disco para essa máquina virtual. E por último a gente vai fazer um update. Né? O que esse update vai fazer? Ele que vai fazer a troca, né? Então ele vai validar as informações do disco novo, olhando para o disco antigo, então ele vai desatachar o disco antigo e vai atachar o disco novo dentro da nossa VM.
E quando ele terminar esse update, né, quando ele terminar essa troca, a gente vai dar um start para ligar a máquina, tá ok? Então vamos lá. Eu fiz um PPTzinho aqui só para mostrar para vocês o que seria, né? Isso daqui é só uma demonstração, né? Então, o que esse OS que diz que swap ele faz, né? Então, ele troca o seu disco original por um disco de restore, né? Que você tem dentro do seu ambiente. E esse daqui seria o fluxo de funcionamento dele, tá? Lá no disco 1, ele desliga a máquina, que ele está anexado, ele está taxado esse disco. Depois que a gente rodar os comandinhos, depois do stop, ele vai apontar para o disco 2, a gente vai startar a VM e ela vai funcionar normalmente, tá? Aonde que a gente ganha, né? O tempo que a gente ganha fazendo essa operação. Caso, sei lá, tá com algum problema em alguma máquina virtual e deseja fazer um restore dessa máquina virtual. Ah, mas eu queria só trocar o disco dessa máquina porque eu tenho que manter IP, eu tenho que manter as configurações que já tenho de rede, de acesso. Não tem problema, tá? A gente pode fazer só o restore do disco e depois do restore do disco a gente pega e faz essa troca utilizando o OS Disk Swap, tá bom? Num próximo vídeo eu vou gravar para vocês como é que a gente faz o restore ah, quando você tem lá os backups. Então você pode fazer o restore tanto de máquina como só de disco, tá? Vou voltar aqui para a tela e beleza. Deixa eu limpar a tela aqui para a gente executar comando por comando. Essa minha máquina ela está desligada, tá? Então eu não vou executar o terceiro passo, o segundo passo, perdão, que é para a gente desligar a máquina, tá? Então eu vou executar aqui o primeiro, né, que ele vai dar um get dentro do meu grupo de recursos na minha máquina virtual. Então eu vou dar um get aqui. Deixa eu puxar meu PowerShell que ele ficou fora da tela. Eu vou dar um get agora. Beleza, ele validou as informações. O stop eu não vou dar, tá? Mas se a sua máquina virtual estiver ligada, obrigatoriamente você tem que desligá-la para fazer esse processo. Então, execute o segundo comando, que é para dar um stop na máquina virtual, ok? Eu vou rodar o terceiro comando, tá? Que é uma variável disk. Então, eu vou dar um get dentro desse grupo de recursos para ele apontar para o disco que eu fiz de restore. Então, eu vou lá no meu PowerShell, vou pedir para ele validar esse meu disco. Ele vai fazer a validação para a gente, que esse disco lá realmente existe, né? Senão ele tinha me retornado o erro. E agora eu vou definir as configurações da VM, né, para ele apontar. Então ele vai pegar as informações da minha máquina e vai apontar para esse disco novo, tá? Por enquanto, até esse comandinho aqui, ele só está fazendo um apontamento de configurações para que quando a gente roda o update, ele vai pegar lá as informações vai desatachar um disco e vai atachar o outro disco. Então agora a gente vai dar um set VM Azure OS Disk, tá? Na variável Manage Disk, né, que é um disco gerenciado, a gente não está utilizando aqui eu não estou utilizando, né, um disco dentro de um storage, eu estou utilizando um disco gerenciado e ele vai buscar lá pelo nome. Então ele deu um set. Se a gente olhar as informações aqui, ele foi lá no meu Resource Group, ele pegou o ID da minha máquina, pegou o VMID, o name da máquina, o tipo de máquina, a localidade, se ela tem alguma tag, se ela está com o boot diagnóstico configurado. Então, tudo isso daqui são todas as configurações, né? Daqui de diagnóstico para baixo aqui são todas as configurações da minha máquina virtual hoje, tá? Então, ele vai armazenar essas informações para que agora na hora que a gente rode o update, né, ele faça essa troca de disco para a gente. Então, a gente vai rodar um update, tá? Então, qual o comandinho do update? Update Azure RMVM, tá? No Resource Group
que a gente escolheu na variável que ele vai puxar as informações lá na primeira, né? Então, se a gente olhar aqui, ele está dando um, um dólar VM, né? Então, se a gente for puxar, ele está pegando as informações lá de cima e as que foram anexadas nos outros comandos também, aqui no comandinho set, tá? Então, eu vou dar um Enter e ele vai fazer esse update, tá? Ele demora alguns minutinhos para rodar esse update. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou utilizando ainda os comandos Azure RM, tá? Já funciona só com AZ, mas não tem problema de usar. Ele fala que alguns comandos vão ser depreciados, né? Então ele fala já para a gente utilizar outros comandos. Mas não tem nenhum problema. Por enquanto ainda eles não descontinuaram as configurações, né? Perdão. Eles não descontinuaram ainda o PowerShell Azure RM VM, tá bom? Ele executou aqui, tá? Então deu o status code verdadeiro, status code ok. Então, beleza. Ele já fez a troca para gente, né, do disco. Então, agora a gente vai startar a máquina, né? Então, deixa eu voltar aqui e pegar o último comandinho, que é a gente pode startar tanto ela via PowerShell, né? Mas como a gente já está fazendo via PowerShell, vamos fazer via PowerShell, mas pode fazer via painel, também não tem nenhum problema. Então, o comandinho é o comando de start mesmo, tá? Start Azure RMVM, que ele vai pegar as informações lá que a gente já atribuiu nessa variável dentro desse meu grupo de recursos. Então, eu vou dar um Enter, ele vai começar a startar a máquina para a gente. Eu vou voltar aqui dentro do grupo de recursos, vou dar um refresh. Então, eu vou vir aqui na minha máquina virtual. Venho aqui em discos. Então, se a gente for bater os discos aqui, ele já está apontando, tá vendo? No final aqui, ó, 14, 21, 37. 14, 21, 37. O meu disco antigo era esse disco aqui, certo? E ele fez a troca já por esse disco que eu fiz um restore, né? Eu não quis perder o meu tempo fazendo troubleshoot no Windows. Eu fiz um restore que me demorou 15 minutos para fazer um restore da minha máquina, do meu disco, né? Eu peguei esse disco, fiz a troca, estou startando a máquina, estou liberando. Vou fazer as validações necessárias que eu tenho que fazer e eu já libero para o meu cliente, ou já libero para o meu colaborador para ele continuar utilizando, ou para um desenvolvedor que está utilizando e deu um problema. Então a gente consegue ter uma ação rápida, né, utilizando essas features que tem dentro do Azure, né? Então a gente acaba otimizando o nosso tempo, porque eu vou perder quantas horas fazendo um troubleshoot dentro da máquina e às vezes eu acabo perdendo 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, né? Para entender o que está acontecendo, identificar e rodar o update ou fazer ah, algum outro troubleshoot mais específico. Dessa maneira a gente voltou, né? A gente voltou um restore de um disco, né? Colocou na máquina, está startando, faz as validações e libera. Cai naquele conceito, né? Mas, pô, eu tenho que fazer um troubleshoot, né? Para entender o que aconteceu, sim. Mas tem casos que a gente tem que resolver o problema mais rápido possível, né? Então, eu acho mais simples, né, a gente fazer essa troca de disco e voltar um backup. E aí a gente tem um outro disco disponível, que a gente pode subir uma máquina lá, né? A gente pode subir uma máquina virtual a partir desse disco aqui, que ele vai ficar disponível para utilizar. Eu posso vir aqui e criar uma máquina virtual, que ele não tem nenhuma VM aqui, tá vendo? Owner VM. Ele é um disco livre, então eu posso vir aqui criar uma máquina e fazer o troubleshoot dele, entendeu? Então a gente consegue minimizar, né, esse problema, né, de o que tem que liberar, meu. E aí, resolveu? E aí, como é que tá? E aí, já está pronto? Então a gente consegue fazer essa troca.
Deixa eu ver aqui se a máquina já startou. A máquina já está no ar. Vou até dar um conectar aqui só para vocês verem aí que realmente essa minha máquina. Então vou lá, administrador. Pronto. Loguei na VM, faço a validação e tá tudo ok. Deixa eu puxar ela aqui para baixo aqui para vocês verem. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa demonstração. É mais uma dica. Tô tentando fazer as dicas ficarem um pouquinho mais otimizadas pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.